Tá, então a gente começou semana passada, não era para ser, mas virou uma série. E o nome dessa série é Geração Preciosa. Eu vou falar algumas coisas aqui que eu não sei se eu já falei na semana passada, porque essa semana do carnaval ministrei em tantos lugares que sabe quando você está desorientado, você não sabe onde você falou aquilo, onde... Então, muitas coisas aqui talvez eu até já falei, mas eu queria que você recebesse como se fosse a primeira vez. O apóstolo Paulo, que escrevia muitas cartas, ele fala assim para a igreja: eu não vos canso de dizer as mesmas coisas, pois é segurança para vós. Então, se o apóstolo Paulo não cansava, eu também não vou cansar de falar as mesmas coisas. Por quê? Porque é uma segurança para você. Lá no Japão, eu já morei lá, e lá é o menor índice do mundo de acidente de trem. Só que lá o povo só se locomove por trem. O trem lá parece uma lata de sardinha, vem guardinha com a luva empurrando o povo para dentro. É desesperador, gente. Não tem como você cair, é muita gente. E então o povo usa muito trem lá, só que tem pouquíssimos acidentes. E aí eu descobri por quê. Porque os guardinhas do trem, os motoristas lá do trem, o maquinista, antes de sair, o cara parece um louco. Ele fica falando sozinho assim, apontando as coisas. Falando sozinho, as mesmas coisas toda vez. E ele não pode sair sem fazer aquilo. Ele está se lembrando das coisas importantes. E aí não acontece acidente. Então, quando o apóstolo Paulo fala que não se cansa de falar das mesmas coisas, está querendo dizer isso, é segurança para vocês não se desviarem da fé, para vocês não se acidentarem. Amém? Então vamos aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Aqui é Paulo falando para o jovem Timóteo. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando também o poder dela. Então, no versículo 1, Paulo ele começa a falar assim para Timóteo: você precisa saber disso. Então, existe algo que nos últimos dias a Bíblia diz que você precisa saber. E não são notícias muito agradáveis. Então, o começo aqui da palavra não vão ser notícias muito agradáveis que vão te animar. Mas Paulo fala que você precisa saber disso. Que nos últimos dias seriam tempos muito difíceis. Tempos onde os homens eles iam ser amantes de si mesmos. Tempos onde os homens seriam egoístas, avarentos, sem afeição. E o pior, ainda vai ter uma forma de piedade. Vai se achar o bom, vai se achar o piedoso. Só que vão negar o poder de Deus. Então, se tem uma certeza que a Bíblia nos dá, é que nos últimos dias seriam dias muito difíceis, onde o mundo ia se afundar numa perdição muito grande. E a Bíblia também fala, aqui em 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, fala do aparecimento do anticristo. Quem aqui já ouviu falar do anticristo? Acho que todo mundo, né? Então a gente vai ler um pouco aqui sobre o que a Bíblia fala sobre o homem da iniquidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Tá, diz o seguinte, 2 Tessalonicenses 2:8. Então será revelado o iníquo. Quem que é o iníquo? É o perverso, o anticristo, a quem o Senhor matará com um sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, do homem perverso, é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não lhe acolheram o amor à verdade para serem salvos. Então aqui fala que nos últimos dias apareceria esse homem que ele faria muitos milagres e ele seria, a Bíblia fala, que ele seria um homem aparentemente de paz.
E talvez você olhe para tudo que a gente está vivendo e fala, tá longe. Só que está muito mais perto do que antes. E a gente tem visto as coisas se acelerarem, a perdição se acelerar e crescer muito rápido. Muito rápido nos últimos anos. Muito rápido. Estava lendo esses dias uma matéria que dizia que aqui no Brasil, ali no hospital da USP, estão levando criancinhas de 4 a 17 anos, 16 ou 17 anos, para tomar hormônio para mudar de sexo. Criancinhas de 4 a 17 anos. Aqui em São Paulo, não é lá na China, não. É aqui em São Paulo, no hospital da USP. Várias coisas acontecendo. Os Estados Unidos, que é conhecido como a maior nação cristã do mundo, Estados Unidos sempre tem o presidente, e quando o presidente vai tomar posse, ele coloca, é o único país no mundo cuja Constituição é a Bíblia. Que a Constituição baseia-se na Bíblia. Então, quando o presidente ele vai tomar posse dos Estados Unidos, ele coloca a mão na Bíblia, e o presidente começa a falar que ele vai cumprir, que ele vai fazer tudo aquilo. E aí esse último presidente, o Biden dos Estados Unidos, ele colocou a mão, e ele chamou um pastor lá que prega um evangelho que não é o evangelho, e ele colocou a mão na Bíblia, ele começou a falar as coisas, e no final, em vez dele falar no nome de Jesus, sabe o que ele falou? No nome da fé da maioria. No nome da fé coletiva. Estranho. Por que ele falou o nome da fé coletiva? Porque todas as coisas são verdade, segundo o mundo. Aquele relativamente, né? Qualquer coisa pode ser verdade, só que isso não é o que a Bíblia prega. Então nós temos visto, nos últimos tempos, uma globalização muito grande. Por exemplo, em 2020, nós tivemos a Covid. E não era só o Brasil ou tal país que estava sofrendo com a Covid. Era todas as nações da Terra estavam sofrendo a mesma coisa. Nunca aconteceu isso no mundo. O mundo em crise, à espera de um homem. À espera de um homem. Hoje eu posso ligar aqui a internet e ver o que está acontecendo lá ao vivo em tal país. A globalização. O mundo está clamando por esse homem da iniquidade. E o anticristo ele vai se manifestar. E eu tenho base bíblica aqui para dizer que nós vamos estar nesse tempo da manifestação do anticristo aqui na terra. Eu quero ler com vocês aqui um pouco sobre a volta de Jesus. Lê aqui, abra aqui em 1 Tessalonicenses 4, por favor. Versículo 15 a 18. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, e é aquele dia da vinda que ele vai destruir o anticristo com um sopro. Nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor, todo mundo fala, descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles para encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Amém? Então aqui a Bíblia está falando que nesse auge da escuridão, auge de trevas, auge de perseguição, pois o anticristo tem aparecido, o Senhor, ele se manifestará, ele virá, e ele vai vir como um guerreiro, ele vai destruir os inimigos dele, ele vai destruir o anticristo e todos aqueles que vivem uma vida de pecado e que não querem Jesus. Tá, então a gente sabe aqui agora que o anticristo vai aparecer, que está próximo, que Jesus ele vai voltar na terra, mas e a gente? Como é que vai ser? A gente vai ficar só sofrendo, vai ser um tempo difícil, como eu falei, mas vai ser só isso. O que mais vai acontecer? Existe uma
promessa de Deus para os últimos dias. E Deus ele está convocando uma geração para viver essa promessa dos últimos dias. Existe uma promessa de avivamento, do maior avivamento na terra nos últimos dias. Por que eu estou falando isso? Lá em Apocalipse fala que aquele que é santo iria se santificar mais ainda. E aquele que é imundo iria entrar em mais imundícia. Então, a igreja vai santificar mais ainda. E aquele que se santifica vê a glória de Deus. Vê a glória de Deus. Vê a glória de Deus. Então eu quero que você abra sua Bíblia agora. A gente vai começar a ler agora as promessas de Deus para esse tempo difícil. Abra sua Bíblia agora em Mateus 24, versículo 4 até o 14. Diz assim: e Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Vamos dar uma pausa aqui. A gente já tem visto isso em grande escala. Morrem muito mais pessoas que morreram de Covid, morrem pessoas de fome todos os dias. A gente já viu um dos maiores terremotos da história há umas 2 semanas atrás, onde mais de 3.000 pessoas morreram. Na Turquia, prédios caindo ao monte. Então vamos continuar aqui, versículo 8. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Coloca o dedo aqui. A Bíblia está falando, irmãos, que nos últimos dias, por causa do aumento da iniquidade, o amor de quase todos por ele se esfriará. De quase todos. Mas nem todos. Mas nem todos. Mas se você talvez se considera um cristão na média, a chance do seu amor se esfriar por Jesus é muito grande, porque é de quase todos que se esfriará. Vamos continuar lendo aqui. Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. E eis aqui a promessa de avivamento. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Sabe aqueles milagres que estão escritos em Êxodo? Que Moisés, ele dividiu o mar, as pragas vindo sobre o Egito. Sabe aqueles milagres que você leu no livro de Atos, de Pedro levantando o paralítico, de Pedro ressuscitando os mortos, do lenço de Paulo curando? Então, muito mais será nos últimos dias. Será uma combinação de Êxodo e Atos juntos nos nossos dias. Para essa geração que não tem um amor esfriado, que não se deixa ser levado pela iniquidade que tem aumentado, mas que ama o Senhor. Existe uma convocação. Vamos ler também agora Atos 2. Vai ler muito a Bíblia hoje. Atos 2, versículo 17 ao 21. Diz o seguinte: acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão. Isso aqui acontecerá nos últimos dias, diz Deus. Os velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito. Essa promessa para os últimos dias. E naqueles dias profetizarão, mostrarei prodígios em cima dos céus, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu quero que você saia aqui cravado no seu coração. Existe uma promessa de avivamento para os últimos dias. E
a igreja do portal, a gente veio aqui, debaixo dessa palavra de Deus. Quando eu cheguei aqui nesse lugar, Jesus falou, é aqui desse lugar, Mateus, que eu quero tirar pessoas que vão ser a voz que prepara o caminho para que eu venha. De um lugar improvável, vai se levantar uma geração santa, uma geração escolhida, que vai preparar o caminho para o Senhor. O Senhor, Ele nos chama para isso, e a gente já tem visto algumas coisas começando a acontecer. Nos Estados Unidos, mais ou menos 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, alguns jovens em uma faculdade, eles começaram a adorar Jesus. O culto acabou, eles continuaram. E no meio do tempo do carnaval aqui no Brasil, ali na faculdade nos Estados Unidos, estava tendo um grande avivamento. No tempo de maior perdição, é o tempo de maior glória na igreja. Os jovens, eles ficaram uns 20 dias. Pensa, gente, dia e noite adorando. Pessoas do mundo inteiro se deslocaram até aquele lugar. Eu lembro em 2019, eu fui pregar lá em Minas Gerais, preguei, o Senhor se manifestou, era época de carnaval também. Eu voltei para minha casa, eu morava num apartamento ali em Barueri, e o apartamento era em frente o ginásio do José Correia, e pela primeira vez ia ter carnaval em Barueri. E a gente ficou bem chateado, né? Depois de muito tempo ia ter carnaval em Barueri, na verdade. A gente ficou muito chateado, e aí eu voltei, e aí eu perguntei pro meu pai, e aí pai, como foi o carnaval, que era bem em frente em nossa casa? Como foi o carnaval aí? Meu pai falou, Mateus, foi meia dúzia de gato pingato. O povo começou a brigar, aí o locutor pegou o microfone, vamos parar de brigar, gente, é tempo de festa. A briga, o negócio foi um fiasco. Aí eu falei, nossa, glória a Deus, né? Vocês declararam e Deus começou a fazer, o carnaval não deu certo. E aí eu fui dormir, e no outro dia eu acordei com um som muito alto. Aí eu pensei assim, puxa vida, o carnaval hoje rolou, né? Deve estar lotado. Aí eu achei interessante, o que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Daqui a pouco eu ouço um som diferente. Era uma multidão cantando, deixa queimar, deixa queimar. Eu era lotado cantando para Jesus ali. E aí eu fiquei muito empolgado, comecei a pular da varanda também, deixa queimar, deixa queimar. Fogo de Deus vindo sobre a nação. E aí eu saí daquele lugar, tinha que pregar num culto na rua em Jandira. A gente se reuniu ali para fazer um culto e começou a juntar gente. Daqui a pouco, gente, tem um circo lá em Jandira, não sei se tá lá ainda, um circo, que acho que é o único circo ali da cidade, bem grande. A dona do circo veio até a gente e falou, vocês não querem fazer o culto aqui dentro do circo? Não, a gente tá precisando tanto. Gente, o lugar onde o povo vai para se alegrar tava triste. Tava precisando de um toque de Deus. Então, toda a galera, a gente entrou dentro do circo e essa galera cantando, pra onde eu irei, se eu não tenho pra... Aí eu pude pegar o microfone e falar, gente, Jesus é a nossa atração aqui, Ele pode dar vida. E Jesus veio ali naquele lugar. Por que eu tô contando tudo isso? Porque no tempo de maior perdição, é o tempo de maior glória. De maior glória, a geração que prepara o caminho do Senhor tem se levantado. Eu lembro também em carnaval, fui para Belém, e aí a gente se reuniu com os jovens lá, e aí fomos fazer um culto na praia. Gente, no meio do carnaval a gente foi para a praia, o povo bebendo, a gente começou a adorar Jesus lá. Daqui a pouco 2 pessoas que estavam lá bebendo, vieram para o meio da roda que a gente estava adorando, caíram de joelhos se arrependendo dos pecados. Pegamos esses 2, batizamos logo ali, estava na praia, batizamos ali. Tempo de trevas, houve grande glória. Houve grande glória. E existe um chamado de Deus para aqueles que dizem sim. Por exemplo, a primeira vinda de Jesus, ele levantou esse homem chamado João Batista. E agora eu quero falar um pouco das características dessa geração. Ele levantou esse homem chamado João Batista, que ele era diferente de todo o resto. João Batista, ele não queria colocar a moda do mundo dentro da igreja. Não era daqueles, vamos fazer aqui uma... Ele era original. Ele tinha a identidade dele bem firmada. E João Batista, ele se levanta e ele é uma pessoa com uma pregação muito simples. Arrependei-vos. E ele fala, aponta para Jesus, eu amo isso. Ele fala que eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Está aqui o Cordeiro de Deus. Essa é a pregação desse homem. E Jesus olha para João Batista e ele fala assim para ele: esse daqui é o maior nascido de mulher. Esse aqui é o maior. Mas o que me deixa intrigado, gente, é porque Jesus compara João Batista com Moisés, compara João Batista com Davi, compara com grandes homens. Ele fala: esse aqui é o maior. Por quê? Porque ele fez um monte de milagre? Não. Mas porque ele apontou para Jesus. Jesus, ele está nos chamando a sermos uma igreja completamente voltada para ele. Sabe, gente, Jesus, ele é o tesouro dessa igreja, sabia? Ele é o tesouro dessa igreja. E Jesus, ele está nos chamando para isso, para apontar. Não que a gente não tem que buscar milagres, poder. Vai vir. Mas João Batista, ele é chamado maior, porque ele é totalmente voltado para aquele que tira o pecado do mundo. E isso atrai o coração de Jesus. E Jesus, ele chama a igreja para ser simples. Paulo, te leu semana passada, vou aqui relembrar. Lá em 2 Coríntios 11, ele fala: igreja, eu tenho medo. E o que Paulo fala é muito sério. Não é qualquer um falando, é o próprio apóstolo Paulo. Ele fala: eu tenho medo, porque eu trabalhei para apresentar vocês para Jesus. Mas o meu medo é que da mesma maneira que a serpente enganou Eva, Satanás vos engane, roubando a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Está lá em 2 Coríntios 11. A serpente roubou o que Eva tinha de mais precioso. Quero olhar para Deus no fim da tarde e aquilo seu auge, sabe? O auge, qual que era o auge de Eva? Tenho Deus no jardim. O que mais eu preciso? Só que Satanás roubou aquela simplicidade. Como? Eva, existe algo. Com aquela grandeza, sabe? Só que Jesus, ele nos trouxe de volta, através do sangue dele, a essa simplicidade e pureza. Só que Paulo falou: tenho medo. Eu tenho medo que seja roubado. João Batista, ele era simples e puro. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Jesus, ele está querendo levantar nos últimos dias uma geração com espírito de santidade. No Antigo Testamento, o levita, ele tinha escrito na fronte dele uma frase que era: santidade ao Senhor. Todo mundo via esse homem e falava: ele é diferente, ele preza por essa santidade ao Senhor. E por que aqui? Por que aqui? Eu creio que hoje para nós o santidade ao Senhor aqui é uma consciência que eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, que eu sou santo. Muitas vezes a gente anda com uma consciência, tantos anos eu andei assim, eu acordava de manhã, parecia que eu estava devendo alguma coisa. Parecia, sabe aquela, nunca parece que eu sou suficiente, nunca. Talvez você já teve essa impressão. Parece que nunca você está fazendo as coisas certas. Parece que nunca você é suficiente. Só que Jesus, ele quer que nós andemos com essa consciência. Santidade, Senhor, eu sou santo por causa do sangue. Se eu poder caminhar livre, uma vida livre, por causa do sangue de Jesus. E é o que Jesus vai procurar quando ele voltar. Uma noiva, não com uma roupa muito luxuosa, mas com um linho fino e puro que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Então Jesus, ele quer nos trazer de volta essa consciência, mas ao mesmo tempo que essa geração anda sabendo que ela é santa. Estou falando aqui, lembrando, dos requisitos, das características dessa geração que vai preparar o caminho para Jesus voltar. Da mesma maneira que ela anda sabendo que ela é santa, não pelas obras, mas pelo sangue de Jesus. Essa geração anda com temor do Senhor. Todo mundo fala, temor do Senhor. Temor do Senhor. Essa geração anda enraizada no temor do Senhor, e é algo que Deus tem ministrado muito comigo. Eu prego muito aqui na igreja, e eu quero relembrar, dar uma pincelada nessa palavra sobre isso, sobre temer a Deus. Temor do Senhor não é temer de Deus. Temor do Senhor consiste, a Bíblia fala lá no Velho Testamento, que temor do Senhor consiste em odiar o mal. É você olhar para o pecado e você não, eu não quero pecar. Tipo assim, o Rafa, ele nunca faria isso, mas o Rafa me convida para ir no bar
beber e fazer coisa errada. Ah, Rafa, acho que não, sou crente, né, mano? O Senhor, Ele nos chama a termos um sentimento de repulsa pelo pecado. Então eu quero contar aqui um exemplo para vocês. Imagina que você está num beco escuro, sem ninguém, é meia-noite, falaram, não vai lá. Só que você, teimosão, foi no beco. Você chegou nesse beco escuro, e aí apareceu um sequestrador. Apareceu lá o Lázaro, ressuscitado. Apareceu lá, e aí... misericórdia, não, eu errei, o que eu estou fazendo aqui nesse beco? Só que aí, de repente, aparece o homem com o olhar mais bondoso que você já viu. Um olhar de amor, puro. E esse homem fala, ei, me leva no lugar dele, eu não quero que ele vá. E esse homem, ele é levado. E durante uma semana, esse homem, ele é desfigurado. Batem nele, humilham esse homem, fazem de tudo com ele, desfigurado, não dá mais para reconhecer, tanto que ele apanhou, tanto que ele sofreu, fome, nudez, sede, durante uma semana, esse homem bondoso não tinha feito nada errado, só que ele é desfigurado. E depois de uma semana, esse homem é liberto, você encontra ele, você fala, obrigado, viu? Só que aí passa só alguns dias, esse homem vê você, de conversinha com aquele sequestrador. Amiguinho, e aí? Anda um WhatsApp pro cara. Você tá bem? O que você acha que esse homem bondoso vai sentir no coração dele? Vai sentir, esse daí não me ama. Sabe, irmãos, temer a Deus não é simplesmente falar, eu não gosto do pecado, eu não faço, mas temer a Deus é você ter repulsa do mal. E essa geração que Deus está escolhendo para os últimos dias é uma geração que não tem conversa com o pecado. Não é uma geração perfeita, pisa na bola, mas volta correndo para Jesus e rejeita, irmão. O livro de Efésios, capítulo 5, fala para nós rejeitarmos a palavra que usa para nós expormos as obras infrutíferas das trevas. Para nós exortarmos, reprovarmos as obras infrutíferas das trevas. Não fala para a gente, não goste das obras. Não, é reprove. A palavra é reprovar. Reprove as obras infrutíferas das trevas. Sabe, irmãos, eu não sei se eu compartilhei isso, mas semana retrasada, eu estava na minha faculdade e a professora começou a ensinar sobre direito de família, né? Ela começou a falar sobre a história da família. Aí começou a falar mal da igreja, e ali eu ouvindo, até que essa professora falou assim, a Bíblia não fala que Deus uniu o homem não separa? Portanto, eu separo sim. Ela disse isso na sala de aula. Irmãos, eu podia simplesmente falar, não, ela não sabe direito. Só que eu odeio o mal. Eu odeio o mal. Então eu levantei a mão naquela sala de aula lotada, eu falei, professora, é o seguinte... ela estava falando que o Estado não tem que ter religião, tudo isso tem que ser laico. Eu falei, eu concordo. O Estado tem que ser laico, não tem que ter uma religião oficial. Porém, 85% do nosso país se diz cristão, professor. E se a pessoa é cristã, ela crê que Deus criou o mundo. E se Deus criou o mundo, Ele define o que Ele fez. Quem cria define o que é aquilo que Ele fez. E Deus criou, e Ele disse que era homem e mulher. Homem e mulher, Deus criou. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Agora, querida professora, eu queria te dizer que você pode crer naquilo que você quiser, você é livre. Só que você não é livre das consequências das suas escolhas. Tanto que hoje no mundo, as pessoas escolhem o que quer. Tem mais de 700 mil pessoas todo ano se matando. Aí, gente, imagina o climão na sala de aula. A professora ficou meio desconcertada, sem saber o que falar. Eu falei com respeito, mas eu falei. Por quê? Porque eu odeio o mal. Eu não consigo andar de mão dada com o pecado. Sabe, tem gente que às vezes fala assim, você tocar no púlpito é pecado. O que a pessoa vai fazer? Vai ficar assim, não estou tocando. Eu não peco. Mas não odeia. Isso não é temor de Deus. E nos últimos dias, quem não temeu o Senhor, em tempos de avivamento, quem não teme o Senhor, meu amigo, se dá mal.
Vê, Ananias e Safira. Por que eles morreram por ter mentido e hoje ninguém morre por mentir? Por quê? Tempos de avivamento, meu amigo. O Senhor, Ele está nos chamando para sermos dessa geração, mas nós precisamos, se a gente quer fazer parte disso, odiar o mal, temer o Senhor. Santidade ao Senhor. Sabe, eu não estou falando que você precisa levantar sua mão na sua escola para ficar discutindo, não. É algo que eu senti Deus me chamando para fazer. Não creio que é para todos. Só que se você ouvir uma coisa dessa e nada vem no seu coração, tem alguma coisa errada com você. Você não precisa levantar a mão, mas uma revolta santa tem que ser gerada dentro de você. Hã? Acho que ainda não, mano. Tá, então nós precisamos temer ao Senhor. Todo mundo fala, temor do Senhor. Gente, não vai dar tempo de eu falar tudo, mas vou falar essa última coisa. Então a gente tem falado sobre santidade, a geração que vai preparar o caminho para Jesus voltar é uma geração santa que carrega a santidade ao Senhor. Agora, o que é santidade? Santidade é não pecar? Sim, é parte. Agora, essa geração, ela se santifica não somente porque ela não peca, mas porque ela se separa para Deus. Santidade é separação. Todo mundo fala santidade. É separação. Então, se você é santo, você é separado para um propósito. Então, você não peca, só que você, muito mais não pecar, você se separa para Deus. Existia no Velho Testamento, e João Batista, muitos creem que ele era um nazireu. O que era um nazireu? Era um escolhido por Deus para ser totalmente dele. Então o nazireu, ele não podia tomar o fruto da uva, que é vinho, suco de uva. Ele não podia cortar o cabelo. Gente, cortar o cabelo é pecado? Não. Tomar suco de uva é pecado? Não. Só que ele não podia fazer isso porque ele era separado. Agora, o que são esses separados do Senhor dos últimos dias? Não são simplesmente as pessoas que não pecam, muito além disso. Mas são aquelas pessoas que, mano, sábado, ir pro shopping é muito legal e não é pecado. Só que eu não vou ir pro shopping no sábado porque eu sou separado, Senhor. Eu vou me enfiar aí no Morro do Socorro para pregar o evangelho. Eu vou cuidar daquelas crianças. Eu vou bater na casa lá da viuvinha para orar com ela. Uma pessoa que decidiu ser separada ao Senhor. Uma pessoa que fala, eu não vou comer, eu vou ficar jejuando durante um dia toda semana. Gente, é pecado comer? Não. Comer é muito bom. Só que essa pessoa, ela é santa para o propósito do Senhor nos últimos dias. E nesse tempo o Senhor está chamando essa geração para se manifestar. Agora, quem que vai ser esse povo? Quem que vai ser essa geração preciosa? Deus, Ele olha para essas pessoas que Ele vai levantar nos últimos dias como uma geração muito preciosa. Não que Ele não tenha amado as outras gerações, mas Ele olha com carinho para esse povo que vai se levantar na terra. Ele olha, Ele fala, meu Deus, eu estou empolgado. Deus fala, meu Deus. Ele... Então o Senhor, Ele está empolgado para esse tempo, só que é uma decisão nossa. Assim como João Batista decidiu viver no deserto para ouvir a voz de Deus, Deus, Ele está nos chamando como igreja, para ouvirmos a voz dEle, para temermos Ele. Semana que vem a gente continua, amém? Então pode fechar os seus olhos.